Olá, eu sou o professor Egon, do Sistema de Ensino Aprende Brasil, e hoje a gente vai estar falando sobre o organismo mono, que está na unidade 4 do livro didático do sexto ano. Lembrando que todas as figuras, todas as imagens que estão na apresentação, todas elas estão presentes no livro didático, na unidade que a gente está falando aqui agora, que é a unidade 4. E nessa videoaula a gente vai estar falando especificamente do sistema digestório e sistema respiratório. Só recapitulando, né? Na aula passada a gente falou sobre organização dos seres vivos e tecidos, né? E aqui a gente vai dar uma ênfase no sentido do porquê que a gente falou sobre organização dos seres vivos, tecidos, e agora a gente está falando sobre o sistema digestório. Então, do porquê dessa relação, né? Exatamente, até pelos próprios nomes que eu acabei de citar aqui, né? Quando a gente fala de sistema digestório, a gente está falando de uma organização de células, tecidos, órgãos, que, por consequência, vão acabar formando um sistema. E esse sistema que a gente está falando é o sistema digestório. Qual que é a grande importância do sistema digestório? Né? Ele é a porta de entrada, né, do nosso alimento, né? Então, ele é o sistema responsável por toda a absorção dos nutrientes que estão presentes nos alimentos que a gente ingere no nosso cotidiano. E assim, um questionamento importante. Será que existe, além dos órgãos e tecidos do sistema digestório, outros seres que participam dessa digestão? É óbvio que sim, né? Nós temos as bactérias que estão presentes no intestino grosso e são responsáveis por grande parte da absorção de vitaminas e sais minerais no nosso organismo, né? Por exemplo, tem vários estudos que indicam que certas doenças, por exemplo, elas têm a tendência em ocorrer em pessoas que têm certo tipo de deficiência em algum tipo de bactéria, né? Por exemplo, pessoas que têm deficiência lá em bactérias que fazem a digestão de vitamina B12 ou ômega 3 e assim por diante, né? Isso pode fazer com que, na hora das células se dividirem, se multiplicarem, delas construírem a sua estrutura, falte material na hora que elas estão construindo essa estrutura celular delas. E é só a gente pensar numa casa. Se você está construindo uma casa e nessa casa falta material, é muito provável que algo não vá bem ou algo não dê certo nessa casa, né? Então, o nosso corpo funciona da mesma forma. Então, voltando especificamente agora, de novo, ao sistema digestório, né? Quais são os órgãos, né, que compõem o sistema digestório? A gente começa pela cavidade oral, né, que tem a língua, as glândulas salivares, a faringe, o esôfago, estômago, pâncreas, intestino grosso, delgado, fígado, vesícula biliar, intestino delgado, reto e ânus, né? Pois bem, esses são os nomes de todas as estruturas, né, dos órgãos que compõem o sistema digestório. E aqui a gente destacou a parte que, querendo ou não, ela é responsável por toda a produção de certas enzimas que ajudam a catalisar os processos de digestão. O que significa esse catalisar esse processo de digestão? É a gente ter no nosso corpo enzimas, né, ou seja, proteínas específicas que atuem no processo de digestão, impedindo que o nosso corpo precise chegar a temperaturas altíssimas para conseguir fazer com que o alimento seja quebrado. Então a gente pensar, quando a gente quer cozinhar alguma coisa, quando construir algo, na maioria das vezes a gente precisa do calor para aquecer os materiais para conseguir dobrar eles, usar eles ou misturar eles, né? No nosso corpo não é diferente. Para a gente conseguir desmontar os materiais, os nutrientes que a gente ingeriu, a gente precisa de ferramentas, né? Ou de calor. No caso do nosso corpo, claro, a gente usa o calor, né? É normal que depois do almoço ou de uma alimentação, a temperatura do nosso corpo ela fique mais elevada, né? Mas, claro, dentro de um patamar de controle, né? A gente não perde, né? Você não fica febril por causa da digestão, né? E exatamente por causa da ação das enzimas,
que atuam como catalisadoras, ou seja, ferramentas que conseguem desmontar esses nutrientes, fazendo com que a temperatura do corpo não seja tão alta, né? E aqui, ilustrando de uma forma mais objetiva, como que funciona o processo digestório a partir da alimentação mesmo, né? Ou seja, a partir do momento que você coloca o alimento na boca, todo o aparato sensorial do corpo, ou seja, né, o nosso sistema nervoso, ele, através do olfato, do palato, do tato também, a gente começa a ter estímulos, e esses estímulos começam a produzir já saliva, né, ou seja, enzimas na nossa boca que começam a atuar sobre o alimento, né. E interessante falar que na boca a gente tem tanto a digestão química, né, pelo ataque da saliva no alimento, quanto a digestão mecânica, né, ou seja, o dente agindo mecanicamente sobre as moléculas do alimento e quebrando ele em pedaços menores. A partir do momento que a gente consegue quebrar esses pedaços menores, a gente engole o alimento, né, a gente tem uma válvula aqui que é a epiglote, que até impede de você, no momento que você está se alimentando, de você respirar, né? Ela que controla a entrada do ar, né? Se vai para faringe ou se vai para o esôfago, né? E a partir do momento que passa pelo epiglote, então o bolo alimentar ele caminha pelo esôfago, através do esôfago, né? Dos movimentos peristálticos do esôfago, esse alimento ele é encaminhado para o estômago. E no estômago ele sofre um ataque químico, né, do ácido clorídrico e de enzimas, né, como a pepsina, que são responsáveis pela digestão das proteínas que a gente ingere no nosso alimento, né. E no estômago também, a gente tem um ataque químico e um ataque mecânico através dos movimentos peristálticos. E a partir do momento que esse alimento ele é processado no estômago, ele se encaminha para o duodeno, né, onde a gente tem uma mudança radical de pH, né? A gente tem um ambiente totalmente ácido no estômago e a partir do momento que o alimento se encaminha para o duodeno, você tem um outro tipo de ação química e também uma outra intenção, né? Aqui a gente tem um ataque maior às proteínas e a partir do duodeno a gente tem um ataque maior às gorduras, ou seja, aos lipídios, né? E ali a gente está vendo em destaque o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, ou seja, são órgãos anexos ao sistema digestivo, né? Claro, tanto o pâncreas quanto o fígado, eles têm funções extras, né? Eles não têm só as funções relacionadas ao sistema digestório, eles também têm funções relacionadas ao sistema sanguíneo, ao controle de açúcar no sangue, né? Por exemplo, o pâncreas, produção de insulina e glucagon, e o fígado produz hemoglobina, ferro, né? Na verdade, o fígado talvez seja dos órgãos mais complexos do corpo humano, pela grande variedade de funções que ele tem, né? Inclusive participando da digestão. E a partir do momento que esse alimento ele é atacado por essas enzimas no pâncreas, né, que o seu pH ele é modificado para conseguir, né, digerir outro tipo de material que está ali, né, no caso as gorduras, como eu falei. Esse alimento se encaminha para o intestino delgado, onde grande parte dos nutrientes são de fato absorvidos ali, né, onde ocorre de fato a absorção dos nutrientes no corpo. A partir que é passado pelo intestino delgado, esse bolo alimentar vai para o intestino grosso e percorre aquele caminho que eu falei anteriormente, né. E é interessante falar também que é no intestino grosso que grande parte dos líquidos que a gente toma, né, no nosso cotidiano são absorvidos, né? A água, ela é absorvida no intestino grosso, certo? E agora vamos falar sobre o sistema respiratório, né? Hoje em dia, né, tem uma discussão, né, não poderia ser mais expressiva, né, devido aos problemas que a gente está passando mundialmente por causa do coronavírus. Então, é interessante relacionar esse fato que está ocorrendo no mundo com o assunto aqui, porque está totalmente relacionado. E é uma forma também de despertar a curiosidade dos alunos, né, em casa, para a ciência, né, e a importância da gente estar
de certa forma, usando a ciência tanto para combater o vírus de uma forma, né, através de vacinas, tratamentos, medicamentos e tudo mais, quanto na próprio controle da nossa saúde, né? Ou seja, na forma como a gente consegue se precaver em relação a ter um corpo saudável, né? Um ambiente, né? Um organismo saudável a ponto que talvez o vírus não encontre um lugar tão favorável para ele se multiplicar, ou seja, uma presa tão fácil, né, para ele fazer. E como que a gente consegue fazendo isso? Claro que através da informação, né? Através da ciência, através do conhecimento. Então, falando do sistema respiratório. A porta de entrada do oxigênio no nosso corpo se dá através da cavidade nasal ou a boca, né? Normalmente, quando a gente faz um exercício físico muito intenso, a gente acaba respirando tanto pela boca quanto pela cavidade nasal. A partir daí, né, a gente de novo vendo a epiglote, regulando ali a entrada do oxigênio e de alimento no corpo humano. O ar, né, o oxigênio, ele vai passar pela faringe, e é interessante falar que a faringe ela é composta de anéis cartilaginosos, e dentro desses anéis você tem toda uma parede, a parede interna desses anéis, toda ciliada, já funcionando como uma espécie de peneira para reter grande parte do material particulado que está na atmosfera, né? Ou seja, poeira, fuligem de pneu, fuligem de motor, né? Vírus e bactérias e tudo mais. A partir que esse ar passa pela traqueia, ele vai para o brônquio, posteriormente para os bronquíolos, e depois que ele passa para os bronquíolos, ele chega nos alvéolos pulmonares, que é onde ocorre o processo chamado de hematose, que é onde existe a passagem, né, do oxigênio para dentro do sistema circulatório do corpo humano, onde o oxigênio começa a ficar disponível no nosso corpo para ser absorvido pelos músculos, né? Que na verdade a grande importância desse sistema estar funcionando é exatamente levar o oxigênio, né, para as células, e as células conseguirem produzir energia através do oxigênio, né? Ou seja, todo o sistema circulatório, ou seja, o sistema vascular do corpo, ele está diretamente ligado ao sistema respiratório, né? E depende também do sistema respiratório para estar funcionando. E é aqui que entra um grande problema relacionado ao vírus, que é o fato de o vírus provocar a famosa trombose, né? O entupimento de certas artérias ou certas veias, impedindo a circulação do oxigênio no corpo, que é o que acontece nos casos mais graves desses pacientes que estão tendo a doença, né? E aqui ilustrando o processo mecânico da respiração, né? Ou seja, eu tenho um processo químico que acontece praticamente dentro da célula, né? Nas mitocôndrias celulares, né? Isso é uma coisa muito interessante destacar, que a gente aqui está falando de um processo praticamente mecânico, em que o corpo ele tira o oxigênio do ar, né? Ocorre a hematose, esse oxigênio ele é substituído pelo gás carbônico, o gás carbônico, né, misturado com água, sai na expiração, e todo esse oxigênio que foi absorvido, ele é direcionado para todos os tecidos do corpo, para todas as células do corpo, para manter seu funcionamento. Até, né, uma coisa meio alarmista, existem descrições de casos do coronavírus que as pessoas elas têm até que tirar, amputar braço ou dedo em função dessa má circulação provocada por causa do entupimento dessas arteríolas ou veias e tudo mais. E aqui ilustrando a respiração, né, quais músculos estão relacionados ao processo de respiração do corpo, né? Essencialmente o diafragma e os músculos intercostais, né? Mas o que mais funciona, na verdade, o que mais influencia a respiração, acaba sendo o diafragma. Ou seja, quando você inspira, ele puxa, né? Ele se movimenta para baixo, fazendo com que o seu pulmão encha de ar. E quando você expira, ou seja, quando você libera o oxigênio, o diafragma ele acaba empurrando o seu pulmão, fazendo com que ele esvazie e o gás carbônico saia. Esse seria um movimento mecânico da respiração. E aqui, sugestões de atividades para vocês fazerem em casa, né? E sobre o sistema digestório. Né? Existem outros seres vivos participando do nosso processo digestivo? Que benefícios e eventuais problemas podem existir devido ao uso de antibióticos? E sobre o sistema respiratório,
Sabemos que o sistema respiratório é responsável por realizar a hematose e também o bombeamento mecânico do oxigênio para dentro dos pulmões. E aí pesquise sobre em qual lugar do corpo humano ou componente celular que ocorre efetivamente a respiração. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima e obrigado.